Olá, bom dia, bom dia. Hoje batendo papo sobre ansiedade e o presente às custas do futuro. Oi, Pati. Oi, Clé, bom dia. Olá, olá. Oi, Lu. Tiagão, pera lá. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Bom, Bom dia, Ju. Bom dia, pessoal. Bom dia, Endrigo, Luiz. Bom dia. já tem uma galerinha aí já. Que legal. Falei para ti, nosso dia tá tão escuro hoje, será que nossos alunos acordaram? Ver quem já acordou. É, Oi, tá Thaís. um dia meio escuro mesmo. Oi, Rô, bom dia. Adelita, bom dia. Hum, café? Ah, eu vou tomar depois. Tá bom. Fala, Pes- Cleber. Bom dia. Pessoal, Tema, enquanto o pessoal vem tema bom entrando hoje. aí, a gente vai falar rapidamente sobre os últimos dias. Peraí, hoje é sexta, né? Sábado. Só tem sábado e domingo e hoje para se inscrever no workshop Arte do Sono. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Vai acontecer na segunda-feira, às 8 horas da noite, babado, né? Esse workshop, porque eu e o Ti preparamos um material maravilhoso para esse dia e para que a gente entenda de verdade algo que a gente deveria entender na escola, né? É, Que o nosso, como lidar com as nossas questões internas, com a nossa saúde, porque a partir disso a gente fica incrível, né? é. Total. Agora você falou, realmente, aprender na escola, né? Como trabalhar a saúde de forma integral, né? E aí, obviamente, o sono entra, né? Mas é tão maluco esse jeito, né? Que na escola as crianças já vão dormindo no banco de trás do carro, né? Uma coisa tão, Também, tão sem Thiago, tem sentido algumas sentido vezes. a escola começar às 7 horas, as crianças têm que acordar muito cedinho. Na verdade, tá certo, mas é, É, as crianças têm mas que como dormir mais. organizar isso para ser uma forma mais natural, né? Criança tem que dormir 10, 12 horas, né? Pois E é é. cedinho 7 horas para entrar na escola. Eu lembro que eu ia dormindo no carro. Então. Super normal isso. As crianças vão dormir no carro, chega na escola, dorme também. Lá na Wish, onde o Léo estuda, as crianças acordam, elas entram às 8. Eu acho bom às 8. Aí dá tempo de É, acordar, tomar sim, café. Então, 8 horas para sim. criança eu acho bom começar. Agora, começar às 7, Nossa, eu lembro também de chegar na escola super pilhado, sempre correndo com contra o pressa. tempo. Muito. Primeira aula, nossa, Olha lá, e não é que eles acordaram, mas os nossos alunos são ai muito. que maravilha! Deixa eu só fechar a janela aqui para não ter barulho. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que, na verdade, a gente gosta muito. É um tema que está muito atual, porque faz parte de uma outra pandemia que já tinha começado antes do Covid, que é uma Sim, pandemia de ansiedade, crises de ansiedade, que simplesmente tiram a vida das pessoas. É como se as pessoas se tornassem zumbis, né? Lá atrás já se falava muito sobre isso e a gente chegou nessa era, né? Em que as pessoas parece que elas estão vivas, mas elas não têm vida, né? Por quê? Porque elas não estão com o pensamento, o pensar, elas não estão sentindo e agindo de uma forma do ser, né? Isso não está alinhado. Então, isso faz com que a gente se desconecte de quem somos, e é isso que está acontecendo. Haja vista que vocês estão vendo aí os cursos de autoconhecimento e o número de palestras e possibilidades de você estudar. Quem sou eu, né? Que é o autoconhecimento. Quem sou eu? A gente está tendo que se voltar para quem sou eu e qual é o seu propósito, né? Porque as pessoas se desconectaram disso. E isso é a base da vida, né?
a base da vida, a base de todo o cerne que me faz sair da cama e tal. Então, o que acontece? Quando eu me desconecto disso, vem também uma outra onda, que é a onda de depressão, né? Porque se eu não sei o porquê estou aqui, né? O que vim fazer e quais são os meus dons para que faça isso importante, então eu me perco aí nessa vida, né? Então hoje a gente veio falar de algo porque a prática integral, eu e o Ti, nós desenvolvemos aí sempre essa metodologia que tem como base exatamente isso, descobrir questões pessoais e de desenvolvimento e desenvolvendo o ser humano a partir do corpo e dos hábitos, né? Então, a partir de como eu lido com a vida, como eu existo nesta vida, eu já consigo me conhecer e me lapidar. Então, todo o papo que a gente vai ter hoje é em relação a você que está aí ouvindo. Então, sempre os nossos cafés filosóficos são um mergulho para dentro de você mesmo. Nada tem muito a ver com nós dois. Nós somos meros, como diria o Nuno, dificultadores do processo. Porque um bom treinador é aquele que dificulta o processo. Estava gostosinho, ele vai lá e dá uma olhada aqui. Como diria o Abu Janra, somos provocadores. Provocador. Outro dia meu marido falou assim, Nos se você inspiramos nele, usa na a verdade. palavra provocador, né, provocação, é, não é um sentido assim um pouco de irritar? Falei, é isso aí. Mas é isso que você Mas, quer? Essa sensação? Mais ou menos. É para a pessoa, tipo, sair é. dessa zona de conforto, né? Mas você pega a filosofia grega, né, Ju? E, pessoal, aí tinha o Sócrates, né? O Sócrates era um total provocador porque ele fazia pergunta, ele fazia as pessoas que criavam pensamentos através da linguagem super rebuscados, que muitas vezes nem tinham compromisso com a verdade, eram os conhecidos como sofistas. Então eles criavam na praça pública pensamentos, as pessoas tinham muitos seguidores, provavelmente tinham muitos likes naquela época. É, porém, o Sócrates, a diferença dele, ele tinha um compromisso real com a verdade. Então, a partir desse método que ele desenvolve, de pergunta, né, chama maiêutica socrática. Maiêutica vem de mãe. Então, ele se denominava como se fosse um parteiro de verdades de cada um. Então, Incrível. em homenagem à mãe dele, porque a mãe dele era a parteira. Acho que o pai era ferreiro, e daí também ele fazia uma ponte entre isso. Mas tudo isso para dizer que na verdade ele tinha esse compromisso, né? E ele assumia isso. Ele, a partir dessas perguntas infindáveis, até as pessoas falarem, puxa, talvez eu não tenha tanta certeza do que eu achava que eu tinha. Isso é uma provocação absurda também. Sim. E, É isso e é aí. A isso, acho que o que a Sandrinha gente aqui. vem fazer aqui, nessa extensão do nosso trabalho lá na prática integral, que a gente faz embaixo da árvore, nossas filosofias debaixo da árvore, muito Sim. parecidas com o Jardim de Epicuro também, na Grécia Antiga e de Roma, Isso aí. nada mais é do que provocar um pouco as pessoas, porque quando a pessoa responde essas perguntas que a gente vai fazendo, essas provocações, elas tomam consciência por si. Eu acho que isso também ajuda a gente a falar sobre o tema de hoje, essa consciência, essa autoconsciência dessa ansiedade. O que é, né? Essa E tem muita. ansiedade. Eu acho que uma época aí de confinamento, né? Onde a gente está vivendo mais o ambiente de casa, faz a gente perceber, eu acredito, né, que tem aumentado isso, até porque a gente tem recebido muitas pessoas falando a mesma coisa. Tem percebido uma ansiedade, um mecanismo cerebral, porque a ansiedade, a gente vai falar aqui um pouquinho, mas ela faz parte de um desenvolvimento dessa cachola aqui. Então, é uma grande bênção a ansiedade, né? E a gente vai falar um pouco disso. Porém, esse desenvolvimento, ele tem que ser um desenvolvimento conectado com quem eu sou. Porque se eu desenvolvo a ansiedade, né, ao longo da evolução aí do ser, do Sapiens, se eu desenvolvo essa ansiedade sem a conexão comigo, eu perco o eixo e eu saio
desse eixo mesmo, né? Eu vou para um extremo, que é para onde a humanidade está indo. O extremo da humanidade, da ansiedade, nos leva à doença, né? A crises, ao pânico. Porém, a ansiedade por si só, se a gente olhar ela de forma isolada, ela é muito importante para o ser humano. E ela veio aí fazer com que a nossa espécie também vivesse mais, né? E vai viver mais, cada vez mais, se Deus quiser. E a gente desenvolvesse esse ser. Por quê? Quer falar, Ti? Lá atrás, a gente não... Claro, sobre... Como Eu animais... gostaria... No Sapiens, por exemplo, aquele livro do Harari, que é esse filósofo que as pessoas estão falando super, né, sobre ele. Ele escreveu esse livro que é sensacional, que fala o sobre best-seller. a raiz da humanidade mesmo. Ele vai tratar de corpo, vai tratar de sociedade. E nesse livro ele fala um pouquinho sobre esse começo da linguagem. Porque a ansiedade, né, até o nosso tema provocativo fala sobre isso, né? A gente está vendendo o presente para ficar com o futuro. Né? Como é que é o futuro às custas do presente, o nosso tema. E o futuro, na verdade, quando o Harari fala sobre os sapiens, ele fala sobre o desenvolvimento da linguagem. E a linguagem, ela começa quando o homem precisava realmente se comunicar com os outros homens e estabelecer uma cooperação entre esses homo sapiens, coisa que não é muito fácil de conseguir. Né? Você vê aí os caçadores-coletores há muitos milhões de anos, alguns milhões de anos atrás, conseguiam se juntar em mais ou menos 150. E aí ele chama até isso, Ju, de teoria da fofoca. Porque antigamente as pessoas conseguiam se unir por conta dessas pequenas comunicações, entende? Então, ó, fulano tá dormindo com ciclano, então não vou procriar com ciclano. Ó, tal fulano, ele é confiável ou não é? Então tá, daí isso ia baseando as nossas verdades dentro dessa comunidade para se cooperar, para que essa comunidade conseguisse se cooperar. Só que o número de cooperação, de pessoas que se cooperavam, é no máximo 150 que dava conta essa teoria da fofoca. Sim. Aí o que acontece? O homem expande essa linguagem, começa a desenvolver um sistema de crença. O que é esse sistema de crença? É uma história que todas as pessoas acreditam e a partir daí se cria uma realidade. A gente chama disso de realidade dual, porque você tem uma realidade concreta e uma realidade imaginada. Então, acho que o começo, talvez, dessa questão de ansiedade, como não estar no momento presente, passa por essa questão da linguagem e por essa questão da associação de pessoas e ideias. Então, talvez não a raiz da ansiedade em si, como o processo criado aqui, porque essa capacidade acho que mas para uso em sociedade, para prosperação dessa sociedade, né? E como espécie, né? Isso foi extremamente relevante enquanto espécie para a gente conseguir funcionar de uma forma a não ser de sobrevivência. Em grupos maiores. E tem uma história que eu gosto muito de contar, que é para a gente entender um pouquinho o que acontece na nossa mente com a ansiedade, né? E o porquê ela é tão positiva, né? Por exemplo, vamos olhar uma zebra que está lá no pasto. Ela está lá pastando e tal. Aí, de repente, ela olha para o lado e vem vindo um predador, né? Um lince. E ele começa a correr. E corre atrás dela. E aí ela olha e luta ou fuga. Vou fugir. E foge, tal. Aquelas cenas, né? Lá das savanas. Aí, daqui a pouco, ela conseguiu despistar o lince. E ela, ufa, sobrevivi. Aí ela volta. E aí, quando ela volta a pastar, o que vocês acham que passa na cabeça da zebra? Será que passa assim? E se ele tivesse pego? E se agora eu tivesse sem uma perna? E se ele voltar daqui 1 minuto? E se ele tivesse pego o meu filho? Passa isso na cabeça da zebra? Obviamente que não. Ela volta a pastar e continua vivendo. Porque a gente cria a realidade imaginada, né, Ju? A gente tem essa diferencial total.
Exato. E aí, quando a gente cria essa realidade, isso para nós, como espécie, é muito positivo. Por quê? Porque a nossa mente tem a função de verificar se tem algum perigo que possa acontecer novamente, para que eu possa criar uma situação para impedir isso e eu sobreviver. Então, se eu fico lá às custas, que nem a zebra está à mercê do seu pastor, ou enfim. Se não, o lince vai vir e vai pegar ela na segunda vez. Nós, como seres humanos, a gente tem a capacidade de falar assim: peraí, eu vou sair daqui. Se ela voltar, eu vou sair daqui. Eu posso ter também Uhum. uma placa na minha perna. Então, quer dizer, você vai criando recursos para essa mente diminuir a sensação de perigo. Então, a gente age, a gente cria ações para que essas sensações ao nosso redor não nos mate, não extermine a nossa raça, né? Porém, o que acontece quando a gente vive numa sociedade como a gente está vivendo agora, em que a gente veio desenvolvendo esse cérebro para chegar nesse momento, a tecnologia vem com uma avalanche de informações e a cada momento, a cada clique, o meu cérebro pode ver aquilo como um perigo. Ou Uhum. você pode, durante o dia, treinar o seu cérebro para vários perigos que possam ocorrer. Então, a cada momento, o seu cérebro entende aquilo como eu preciso agir. Então, é muito importante você entender esse mecanismo dentro do seu cérebro. Por quê? Porque senão, o que é o pânico? O que é a exacerbação da ansiedade? O que é quando ela chega a um momento extremo? É quando tá tudo bem, eu tô aqui na minha casa, silêncio, eu não tô correndo risco nenhum aqui, tá tudo bem. E o meu cérebro, o meu sistema, às vezes não é nem o meu cérebro. Eu tô tão treinada para o perigo iminente que o meu cérebro e o meu sistema, ele já manda o comando de luta e fuga. Ou seja, meu coração dispara, minhas pupilas dilatam, minha boca seca. O que é isso? É quando o corpo, lembra lá do que aconteceu com a zebra? Quando o corpo se prepara para aquilo, para fugir do lince. Então, quando a gente trata a ansiedade, o mais importante é reconhecer dentro de você um sistema fisiológico maravilhoso e que ele não pode morrer. Porque o que acontece hoje, as pessoas estão tanto com medo desse processo e tão sem entender o que está acontecendo com elas. Aconteceu comigo no passado, eu vivi o pânico e era assim. Eu preparava do nada, eu estava aqui tranquila, daqui a pouco meu corpo se preparava para luta e fuga. Eu falei, gente, não está acontecendo nada. O que está acontecendo? Isso é desesperador, porque você acha que você vai morrer, o coração dispara do nada, tal. Então, Uhum. reconhecer esse sistema é muito interessante para que você não se perca no seu processo até mental, porque a partir do momento da luta e fuga vem um medo incrível, um medo de eu preciso fugir desse predador, né? Perigo, né? Um perigo iminente, né? Então a gente está construindo. Até queria convidá-los aí para quem ainda não se inscreveu para o workshop Arte do Sono, que vai acontecer segunda-feira. A gente está montando toda essa estrutura e a gente estava, inclusive, montando uma aula ontem que fala disso, né? Da insônia da noite, né, Ti? Às vezes as pessoas Sim, acordam, quem não, né? Acorda, quem nunca? Acorda às 3, sim. 4 horas da manhã com uma sensação de liguei, falo, putz, meu Deus, tá, preciso resolver aquilo, ou então vai acontecer aquilo, e a pessoa fica numa ansiedade que a sensação dela é de luta, eu preciso fazer algo, é lutar e fugir nesse momento. Então, esse é um sistema maravilhoso que nos faz hoje vivos enquanto espécie, porém, a gente tem um risco de perder essa linha, já estamos perdendo, perder essa linha do equilíbrio e gerar uma nova doença que pode também acabar com a gente, que é essa história de que eu perco a saúde, a vontade de viver e o meu equilíbrio no presente às custas de
pode ser que um perigo chegue lá na frente e me mate. Ou seja, eu já estou Uhum. morto aqui, porque aqui eu já não estou conseguindo mais viver como eu deveria. Sim. Ô, Ju, até é interessante falar que a palavra ansiedade vem de angere, que significa apertar, estreitar. Então, quando você está sentindo essa sensação, é uma sensação que realmente nos aperta. É uma sensação, a sensação de medo é essa também, né? Isso, E medo, até é. no livro Inteligência Emocional, o Daniel Goleman ele fala sobre esse circuito neural do medo, que vai muito ao encontro do que você acaba de dizer. Então a gente dispara nossas amígdalas cerebrais para poder lutar ou fugir, que foi extremamente necessário na nossa sobrevivência. Porém, Uhum. hoje a gente carrega isso a partir de um monte de estímulos, de uma vida um pouco mais estressada e de um sistema, né, Ju, como a gente estava gravando a aula ontem, simpático muito ativado. E o sistema parasimpático fica mais difícil de ser ativado, que são sistemas que se contrabalançam. Né? O sistema simpático é esse que te desperta, que te liga, que é super importante para o dia, para a sobrevivência. E o parasimpático é aquele também que é super importante para a sobrevivência também, porque você acalma, você vai digerir o seu alimento, vai dormir. E quando você está nesse momento de estreitamento de visão, que é a ansiedade, que faz com que você não consiga sair desse processo, ele vai te atrapalhar nesse equilíbrio neural, né, entre os sistemas simpático e parasimpático. Só E para aí, a só sensação de para ilustrar, ansiedade... para ilustrar Fala. isso que você está falando, não só o sistema parasimpático, só para o pessoal entender como funciona, e aí é uma questão de neurociência. Imagina que dentro da nossa cachola tem lá, são duas, né? Tem dois alarmes, tá? Então a gente chama de amígdala. Digamos que você vai atravessar a rua e o seu sistema anseia. Será que está vindo um caminhão que pode me matar? Quando eu olhei, eu vi lá no fim. O que acontece? Eu já preparo todo o meu sistema, ou seja, o meu sistema simpático. Esse sistema simpático é preparado, o alarme grita, "Dã", e aí eu me preparo para atravessar a rua rápido. Porque se eu atravessar ela devagar, o caminhão passa por cima de mim. O que acontece, né, Tica, é isso que você está falando, o desequilíbrio desse sistema ligado o tempo inteiro, é que a gente tá mandando comandos de tá vindo o caminhão o tempo todo. Então, o tempo inteiro fica esse alarme daqui a pouco, meu filho pode não sei o quê, minha mãe pode estar com uma doença, Então, o tempo todo, Uhum. e a gente tá, na verdade, com ela hiperestimulada. Continua falando aí, Sim. Ti. Não, só para terminar essa questão do inteligência emocional, que ele fala justamente desse circuito neural do medo, que tem relação direta com a ansiedade, com o que você está falando. Ele cita um doutor, eu acho que ele é um médico, psicanalista, e ele fala sobre esse método de lidar com a ansiedade. Então, como seria esse método? Você precisa se contra-argumentar. Apareceu esse medo? Então, se você conhece esse circuito neural do medo, já facilita. Então, identificar o problema já é praticamente 50% do caminho. Então, puxa, Isso. chegou. E eu estou sentindo o meu sistema meio acelerado. Qual a preocupação? A sugestão dele é que você comece a se contra-argumentar. Fala, não, pera, isso realmente é um perigo iminente? Tá. Então, ou seja, ele fala assim, leve autoconsciência Que para é, sua que é aquela para conversa sua interna. percepção. Na prática integral, a Sim. gente sempre fala dessa conversa interna, que é você como consciência. A consciência ela só existe neste momento, no agora, né? Então a voz da consciência falando o tempo inteiro com ou as suas sensações ou os seus pensamentos, né? Então é questionar tudo isso, né? Isso é base hoje para a E gente aí se uma boa identificar o saúde. início desses disparos, os disparos dessas imagens catastróficas que passam pela sua cabeça e, puxa, identifiquei. Maravilha, crio essa autoconsciência, essa autopercepção, e aí eu aceito. E eu vou me contra-argumentar, mas será
Aí tem momentos que a dúvida é curiosa, né? Porque tem momentos que ela nos atrapalha, né? Quando você está muito determinado com alguma coisa, chega uma coisa que te faz duvidar, isso faz você dar um passo atrás. Mas nesses momentos de que a gente está flutuando em pensamentos vagos que nos alteram a percepção da realidade, talvez seja aí um bom momento para você instaurar a dúvida. Fala, peraí, esse barulho, ele dá o exemplo desse, parecido com o que você falou, apareceu um barulho em casa. Daí tem um sistema que fala assim, peraí, esse barulho é conhecido meu ou é novo? Ah, é conhecido, é um gato que caiu, ah, tudo bem, normal, acontece. Ah, não, barulho novo. Então você vai decupando os processos que vão acontecendo, até Sim. você se contra-argumentando, e ele fala assim, então essa mistura entre um ceticismo saudável e essa contra-argumentação e essas induções de relaxamento, aí ele propõe também o relaxamento como uma forma super efetiva, né? E aí você respira depois de você identificar e começa além de perceber os disparos negativos, começa a falar, não, agora eu vou agir de outro jeito, eu vou respirar para regular um pouco esse desequilíbrio entre sistema simpático e parasimpático. E a gente fala muito sobre isso, né, Ju? A questão de como nós, a partir de hábitos, a partir de auto-percepção e autorresponsabilidade, fala, puxa, está acontecendo comigo, o que eu posso fazer? Eu vou agir. E como eu vou agir? De forma a respirar e tentar organizar esse desequilíbrio, né? Sim. Então, esses relaxamentos induzidos são super eficazes e esse ceticismo saudável que ele conta também é super eficaz. Fala, pô, peraí, talvez não seja bem isso. E É. aí, ele faz muito sentido e tem tido muitos resultados com esse método que ele chama. Eu vou falar agora um depoimento de alguém que viveu assim crise de ansiedade. Vivi, estudei, me autoestudei, mergulhei várias teorias e isso que o Ti está falando é um consenso, né? Não é um médico, não é uma teoria, né, Ti? Isso é um consenso já da ciência da saúde. Não tem hoje como você treinar o seu cérebro a tantas informações como a gente tem treinado, sem treinar do outro lado o desligar e relaxar esse cérebro. E aí a gente está falando de cérebro que comanda corpo, que estrutura mente e corpo. Então, viver nos momentos modernos, nessa vida que a gente vai levar de lá 10 anos atrás, eu diria, daqui para frente, sem práticas de relaxamento, meditação e descontração, não vai haver saúde, porque em algum momento essa ansiedade vai desestruturar o seu trabalho físico, seus órgãos, né? E aí, assim, eu tentei por esse caminho sozinho, que era o de me questionar, viu, Ti? Só que acontece, a pane de estresse, ela tá tão grande no nosso sistema, de que só pensar, o sistema de pensamentos negativos e de medo, ele é maior do que o de reprogramação. Então, assim, existem algumas pessoas que conseguem? Sim. Só que se não vier casado com Uma aprender prática. a desconstruir o simpático, a gente não vai sobreviver só acionando o simpático. Não. E ainda tem pessoas hoje que não estão sendo resistentes a práticas de relaxamento, de desconstrução do estresse, de não olhar para esse gerenciamento de estresse, e estão aí achando que só o pensar vai levar a uma reprogramação. É também importante, é preciso fazer a análise e criar um novo pensamento sobre aquilo, sim. Porém, se eu não aprender que esse sistema precisa relaxar, não adianta, porque ele é um pensamento que pulsa, ele vira um looping na sua cabeça. Eu tenho Uhum. certeza que quem está aí ouvindo já viveu isso, o pensamento em looping, e é muito interessante. Inclusive, esse curso que a gente montou aí, todinho, em cima de ensinar as pessoas ou a largarem o remédio do sono para dormir,
ou a ensinar como dormir, ele é todinho baseado nisso. Se a gente tem preguiça de soltar o celular e ir fazer uma meditação, um relaxamento, infelizmente você vai depender dos diazepínicos aí a vida inteira, remédios como Rivotril, coisas que apagam o seu sistema, mas que ele tem um efeito colateral ao longo do tempo e principalmente no sistema orgânico é alto. Aquilo é para você usar se você tiver uma crise no momento pequeno, curto. Reaprendeu, retoma. Agora, se você não aprender a meditar, a relaxar, a ter válvulas de escape, a soltar, a entregar a sua vida a quê? Né? Por isso que é tão importante hoje a espiritualidade nesse processo também, é desenvolver a sua espiritualidade, aquilo que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe, né? Se a gente não desenvolve esse sistema, eu não consigo melhorar. E aí eu fico, sim, dependente do remédio. Inclusive, as indústrias farmacêuticas estão muito felizes com a pandemia. Felizes. Por quê? Porque as pessoas querem, elas não querem aprender, elas não querem ter tempo. Leva tempo para relaxar. Ninguém relaxa em Sim. 2 minutos. O comprimidinho eu coloco lá, ó, em 2 minutos eu já tomei um molinho. Só que é muito sério. E outra coisa, as pessoas estão usando o álcool para esse sistema. É sempre numa brincadeira, num tom de brincadeira, mas o álcool ele tem para muitas pessoas esse efeito também. E, gente, um alquinho aqui, outro amanhã, outro amanhã, outro amanhã, álcool gera dependência. Então, quando a gente escuta aí falando que o nível de alcoolismo está aumentando muito na quarentena, é por quê? Porque as pessoas, de novo, elas estão querendo pegar um atalho, mas um atalho que tem uma consequência. Então, é muito importante a gente começar a aprender a tratar a ansiedade por um caminho efetivo e longo, e não algo que vai me anestesiar desse medo atual. Porque a anestesia, ela só cria um atalho e lá na frente eu vou ter que olhar para isso. Não tem jeito. A vida vai cobrar isso de mim. É. Ô, Juí, você me fez lembrar de um assunto, agora você falou do álcool e tal. Será que a gente só tem esse mecanismo de descontração, né? Não é problema nenhum beber uma cervejinha com os amigos, tomar um vinhozinho, mas realmente você vê a propaganda de cerveja como tem, né? Nas lives e tal que as pessoas fazem, as pessoas que, né, tocam música e bebem também um monte, acaba virando um estilo de vida que vai se assemelhar com a questão de tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio, vou sofrer, eu vou beber, eu tô feliz, eu vou beber. Então, vale a pena a gente se observar um pouco O nesse pessoal tá sentido, falando, para saber quais são os seus padrões. Oi. o pessoal tá falando da comida também, do doce, né? E tudo bem, seja o álcool, seja os remédios, há um descompasso. Por que há um descompasso? Porque é muito difícil olhar para si. E às vezes a gente constrói realidades para a gente que são confortáveis demais. E aí eu vou desconstruir tudo que eu acreditei. A gente fala um pouquinho sobre sistema de crença, né? E como Sim. é possível da gente criar um sistema de crença e também deixar de acreditar. Mas é muito duro para a pessoa que durante a vida inteira acreditou que a felicidade dela estava em tomar uma só. Puxa, a gente tem tantas outras formas de se descontrair, né? E essa crença que você falou é exatamente isso, né? É reconhecer no álcool aquela sensação de relaxamento. Porém, será que é só o álcool que gerou aquilo? Ou foi toda uma Uhum, situação, né? Eu falo isso porque uhum, assim, eu às vezes tomo uma cervejinha, outra tal, mas assim, muitas vezes eu escolho não tomar e eu entro no mesmo porque existe um processo de egrégora, né, no social, né, Ti? Então, se tá todo mundo sim, descontraído, quando você vai ver, você tá descontraído também. Então, são claro. crenças que a gente constrói de que é o vinho que gerou aquela sensação, né? Mas o nosso poder Sim. interno e da nossa cachola é muito maior que vinho, que qualquer cigarro, É, droga, qualquer coisa, né? é. É bem E isso. aí eu estava
pesquisando aqui, né? Às vezes a ansiedade, ela, né, ela, obviamente, como você falou, a gente começou falando, ela tem um componente aí de sobrevivência que é muito importante, porém, quando ela se torna crônica, assim como o estresse, ela é uma forma de estresse, não adianta pensar, ela é uma forma de estresse, a ansiedade, né, que dispara mecanismos estressores do nosso corpo, adrenérgicos. Porém, o que acontece? Essa ansiedade, muitas vezes ela vem com a preocupação, ou seja, eu me preocupo. Coisa que também foi importante a gente ter essa visão estratégica da realidade para se programar para os perigos. Porém, quando essa preocupação ela é exacerbada, isso gera um prejuízo muito grande no nosso sistema. Daí eu posso me descarregar no álcool, no meu estilo de vida, e aí eu vou como o Nuno gosta de falar, a gente foi criado com um sistema autodestrutivo muito grande. E a gente está cumprindo com esse sistema fortemente, do jeito que é. A sociedade bota para você tomar remédio o tempo inteiro, bota para você tomar álcool para se divertir, bota que você tem que fazer pouco movimento, você não precisa fazer mais nada, a vida tem que ser confortável dentro de um casulinho. Então, isso é super preocupante, afinal de contas, estamos falando Preocupante. sobre ansiedade. Mas o que eu queria dizer também, Ju, a questão é que a ansiedade ela vai mexendo com seus sistemas internos de forma muito forte. Consumidora, né? Exato. E aí o que acontece? A pessoa às vezes tem problema de estômago. Existem os problemas decorrentes da ansiedade que são os psicossomáticos. Então eu penso, né? Aí você começou a lá ir falando sobre isso. Qual o descompasso que eu estou? Eu estou pensando, estou agindo, estou sentindo e estou agindo de uma forma conectada? Ou estou pensando uma coisa, estou sentindo Não outra e sinto, minha ação está totalmente fora daquilo? é. Então, vale a pena a gente perceber o quão alinhado a gente está, quão conectado a gente está. E aí, perceber se essa ansiedade, essa preocupação que surgem, vem por conta de você estar com dificuldade de ser aquilo que você é, e não aquilo que os outros querem que você seja. Então, Sim. existe uma cobrança social grande, que eu acho que impacta nesses termos de ansiedade. Será que eu estou sendo aquilo que eu vim para ser? Será que eu estou em contato, em compasso com aquilo que eu estou pensando, sentindo e fazendo? Ou Mas, será que eu estou querendo agir de forma a agradar aos outros, mas apenas a será? ser aquilo que esperavam de mim? Não, E mas isso cria ansiedade. essa é No livro do Goleman, ele fala de uma mulher que era super assim, é uma mulher essa é a totalmente pergunta da normal. geração. Oi? Essa é a pergunta dessa geração. A Sim. geração que está vindo aí, os adolescentes, essa é a pergunta deles. Eles estão esfregando na cara da geração que passou, que é a nossa, né, dos nossos pais, que nós ou que eles foram exatamente aquilo que eles não queriam ou que eles não eram, né? Tá aí, haja vista a educação tradicional. A educação tradicional coloca as crianças todas enfileiradas, pega uma cartilha e ensina todas da mesma forma. E detalhe, quer fazer uma prova que diga o quanto cada um sabe daquele processo. Isso é você tentar Uhum. encaixotar. Isso gera uma ansiedade absurda. Por quê? Porque não somos feitos para sermos iguais, não temos dons iguais, entendimentos iguais, né? Então, Uhum. a educação integral, ela vem agora e está crescendo assim absurdamente, né? O meu filho estuda na Wish, que é uma escola que tem uma educação holística integral, e muitas pessoas criticam e duvidam desse processo por ser diferente do que era antes e por serem crianças que vão questionar exatamente pessoas que não são o que elas são. Né? E nós, como pessoas que estão já olhando à frente, e a nossa geração está desconstruindo esse papel, por exemplo, com os ditadores aí dos processos, por exemplo, que a gente está vivendo agora, como governo, a gente está querendo exatamente fazer essa pergunta que você levantou, que é perfeita. Será que isso que você está sustentando é o que você é? Ou será que você está querendo provar para alguém que você é uma coisa que de fato você não é?
Isso Uhum. gera uma ansiedade muito grande Muito grande. sustentar isso. E mais, isso é uma energia que se despende dentro de você, que mina a sua vida, o seu poder criativo, a sua vontade de Ah, viver. Então, a ansiedade é isso, é você tentar prever lá na frente como as pessoas esperam que eu seja. perfeito. Perfeito, E perfeito. aí você Máscaras, estreita o a seu Jaque tá falando, canal, a Jaque né? tá falando É, que são as as máscaras. máscaras sociais, enfim, Máscaras que sociais, temos, exatamente. é uma forma também de lidar, né, com o social, mas quanto mais a consciência a gente tiver daquilo que a gente quer, do nosso foco, do é, é, nosso ideal, vamos dizer assim, quanto mais noção a gente tem de para onde a gente quer ir, melhor fica esse caminho. E talvez menos estreito, né, pensando nessa etimologia da palavra, a gente consiga se ampliar para nos enxergar melhor, Ô, Ti, né? E aí, olha oi. só que interessante, né? Parando agora para fazer uma analogia com aquilo que você estava falando, que lá no Sapiens ele já conta sobre a história da fofoca, que a gente precisou prever e falar e tentar enxergar o outro, né? O outro grupo ou outra pessoa, para aumentar o nosso controle exatamente sobre isso, né? Quem é aquela outra pessoa? Aí começam as fofocas, tal. E Uhum. também começa uma questão assim, para eu ser aceito naquele grupo e que para aquele grupo compre a minha ideia, o que, que eu preciso fazer É, para ser que aceito aí? imagem eu preciso passar, né? Que imagem eu preciso passar? E aí essa geração já compreendeu instintivamente, que é preciso quebrar esse sistema. Ou seja, a fofoca é uma coisa extremamente ultrapassada. Por quê? Porque a pessoa que está bem com ela mesma, que ela tem uma estrutura interna conectada, ela chega e fala: Tiago, veja bem, não gostei muito daquilo que você me falou. Eu não preciso falar isso para o vizinho. Nossa, o Thiago me falou uma coisa. Por quê? Porque é exatamente esse ansiar que eu não tenho mais. Eu sei qual é a minha essência, eu sei qual é o meu propósito, eu sei Uhum. da minha vida nesse momento e eu sei que eu posso falar para o Thiago com verdade aquilo que eu penso. Então, eu acabo diminuindo muito a ansiedade, porque a fofoca ou esse Sim. controle existencial. Tem gente que faz controle existencial com os filhos em relação ao pai. Às vezes o pai separado, fica aquela guerrinha, sabe? E isso gera muita ansiedade. Por quê? Porque dentro dos meus pensamentos, eu fico tentando gerar uma estrutura, né, de pensamento para me manter legalzinho para aquela outra pessoa, para me manter necessário para aquela outra pessoa. Gente, isso é Nossa, tão comum dentro das nossa, Ju, escolas. você falou de tanta coisa legal que eu queria fazer três comentários que eu acho que tem a ver com o que você estava falando. Ou seja, ter uma imagem, né? Então a gente se apega mais ao ter essa imagem do que ser o que a gente é. E quando a gente é o que a gente é, ou seja, quando a gente sabe onde a gente está, fica muito mais fácil a gente saber para onde a gente quer ir. Por que, que eu estou falando isso? Quando a gente tem clareza disso, fica mais fácil a gente se apropriar da nossa linguagem e comunicar com o outro. Fala, olha, eu tive um problema, eu preciso resolver. Eu não vou ficar dormindo, sentindo raiva, sentindo necessidades né, que eu precisava ter falado, aquilo que eu não falei e tal. Quando a gente resolve a questão de forma clara, e não é ser violento, ser rude, porque às vezes a gente vai para a cama e fica, nossa, eu tinha que ter falado uma grande verdade, porque ele tinha que sentir essa dor que eu estou sentindo. Não, é diferente disso. É entender o que está ao meu alcance. Né? O que eu, daí o Nuno brinca, né? Não é se preocupar, é se ocupar. Então, o que eu Ocupe-se. posso fazer onde eu posso. O que eu posso fazer? O que é meu disso aí? Então, é um pouco do que a gente falou um pouco hoje também, sobre autorresponsabilidade. Aonde eu estou? Aonde eu me coloco? Para ter força para conseguir me comunicar de forma clara. Não é que eu preciso gostar de todo mundo, não. Às vezes eu identifico, puxa, essa pessoa não tem tanta empatia, tudo bem, eu vou precisar me comunicar com ela para falar, olha, aqui eu não gostei do que aconteceu, e você tira isso de você. Se precisar, tá prestes a dormir, não consegue tirar esse pensamento da cabeça, escreve. E isso é uma forma boa de tirar aquilo de você
conferir clareza para falar onde eu quero ir, aonde eu estou, e vamos seguir. O processo é esse. Agora, você Ô, falou da Ti, teoria da fofoca. ô, Ti, é aquela Vai. frase, né? Resolver problema com hora marcada, né? Aprenda Exato, a gente precisa aprender a aprenda a resolver problema resolver problema com hora com hora marcada. marcada. Não E dá se para você... não dá para você não ter Exato. resolvido e acordar às 3 da manhã, porque a sua cabeça vai querer resolver. Então, gente, tira do papel e fala, ok, detectei esse problema na minha cabeça, ansiedade, ok, mas agora não é hora. A hora é E, essa hora. O e você cérebro vai gosta. marcar, você vai marcar uma hora para você só pensar nisso no dia seguinte. Vai ficar uma hora pensando nisso, meditando, sei lá. Vai pensar nisso. Aí você dedica essa hora. Fica mais claro. O jogo fica mais claro de você com você mesmo. Vamos Sim. marcar uma hora? Vamos marcar uma hora com você mesmo. Você vai lá e vai pensar uma hora. E se você pensar uma hora e não resolver o problema, é porque, eu gosto, a professora Viviane Mosé que fala isso, então é porque pensando você não vai, não é pensando que você vai resolver esse problema. É de outra forma. Ô, Ti, deixa eu E falar um pouquinho dessa outra forma, então. E aí lá vai. atrás, né, nesse processo que eu tive da ansiedade, dessas descobertas maravilhosas aí sobre o meu sistema, que caiu na minha mão um livro valiosíssimo, que na verdade mudou a minha vida e todo o meu trabalho, que foi O Poder do Agora, né, do Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle se tornou para mim um grande mestre desse processo, que foi de compreender o poder que existe voltar para esse momento. E como a gente estava saindo desse momento de forma compulsiva, né? Ou seja, isso acontece conosco a todo momento. A gente deixa de sentir, a gente se desconecta desse momento e vai para um lugar que a minha mente leva. Nem sempre é um lugar escuro, de medo, mas ele me desconecta do que eu estou fazendo. E aí são as grandes dispersões. Por quê? Porque às vezes, vou falar agora de algo que não é uma doença, mas é um processo angustiante, que é assim. Às vezes você está fazendo algo focado, você está lá com foco, e vem um pensamento ansioso. E a partir disso, você perde o foco no que você estava fazendo. Então, você demora 5 horas para fazer uma tarefa que você deveria fazer em uma. Por quê? Porque a Ah, sua ela está treinada para ficar pensando, plup, 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 pensando, pensando, pensando. Muitas vezes, e para mim foi algo muito importante, pensar, falar sobre, não é só isso o que a gente precisa. A gente precisa treinar o nosso cérebro para viver mais o momento presente. E hoje perfeito. é possível isso. Então a meditação, ela tem essa quebra agora de 10 anos para cá, como um processo não é mais um processo religioso, né? É também, né? As religiões ainda usam, mas é um processo de treinamento cerebral, um processo fisiológico que eu consigo treinar o meu cérebro para estar mais no momento presente. Quem faz aí comigo os treinamentos de 21 dias, meditando, que 21 vira 21 e 21 e 21, a Jaque está aqui, eu acho que ela já fez mais de 210, né, Jaque? E aí você vai curtindo essa história de É um meditar e trazer treinamento. o seu cérebro, é igual o treino do bíceps, né, Ti? Você Sim. tonifica, beleza, uma vez ele ainda tá meio fraquinho. Na segunda, eu vou treinando esse músculo até que ficou fácil levantar essa carga. Então, para a gente achar fácil trazer de volta o momento presente, a gente tem que É treinar estranho. mais disso. Exato. E aí, Ju, o Eckhart Tolle o Eckhart Tolle é um grande assim provocador dessa história de que o ego tá muito, o ser está muito atrelado à nossa essência e o ego está muito atrelado a esse processo de sair, de ansiar. Por quê? Porque o ego ele quer se manter nessas máscaras, o egóico ele quer trazer para ele. Então, quanto é. mais controlador e egóico eu sou, mais essa ansiedade de querer entender tudo que está ao meu redor e os perigos para eu me manter nesse processo de controle, que o outro grupo me aceite, né? E tem a diferença entre fantasia e imaginação, né? Eu tô muito fantasioso, eu tô criando realidades que não têm concretude nenhuma. A imaginação ela é mais diretiva, ela já está mais ligada ao ser, né? Mas Sim. voltando um pouquinho para o que você falou, Ju,
Tem um conto Zen, que eu adoro esses contos Zen, porque eles são simples e o simples é o que funciona, né? Lembro muito do Renato falando isso, o Renato Cobra, e para mim faz muito sentido. Tem tudo a ver com o que você está falando, o poder do agora. O mestre Zen, ele tinha um hábito estranho. Ele diversas vezes ao dia, ele parava e perguntava para si mesmo em voz alta, você está aí? Então ele mesmo respondia, sim, eu estou aqui. E voltava aos seus afazeres. Certo dia, um visitante, intrigado com esse comportamento do mestre, ele achava que o mestre estava ficando louco, né? Criou coragem para perguntar para ele por que fazia isso. Daí o mestre então respondeu, sempre que eu me pego devaneando, chamo por mim para focar a minha atenção no presente. Quando eu respondo que eu estou aqui, é porque eu acabei de trazer a minha consciência novamente para o agora. Você já reparou quantas vezes você está em um lugar, mas a sua mente não está presente? Acho que isso tem tudo a ver com o que você Animal. fala do poder É do bem. agora É. e tudo a ver com esse poder simples do Zen, né? O cara estava ali limpando o lugar dele, ele percebe que ele foi devanear, por que, que eu não me... Ele se chama, né, essa brincadeira. Você está aí? Opa, tô aqui. Então esteja mesmo. Então, É. vamos lá. E esse Vamos é um viver o momento agora. de maior presença, né? Quando você percebe que você não está no presente, voltou para o presente, né? Então, quando você retoma a consciência, que você fala, nossa senhora, olha o que eu estou pensando, olha onde eu fui longe. Isso acontece muito na meditação, né? Então, você está lá, foca na respiração, aí vem um período de silêncio, quando você percebe, você já estava lá na lista do supermercado, né? Aí, quando você percebe que você estava na lista do supermercado, você já está no momento presente, ou seja, você já voltou para o seu eu observador. Então, aumentar essa consciência do eu observador, né, Ti? Que é o eu que fala, Sim. opa, volta aqui, né? Volta. Você tá aí? Volta. Tá indo longe, volta. Engraçado, olha quantos Vamos juntos, né? autores. Não é nem que você não possa ir longe, você pode ir longe, mas vem, vamos junto. Vamos junto, vamos com Porque consciência. senão você fica no terreno da fantasia. Então É, vamos usar essa presença para a gente criar imaginação. sim, Né? Senão eu sim. fico fantasioso, eu fico criando realidades que Automáticas, né? automáticas e que não te levam, não te levam para lugar nenhum. É muito Né? isso. E eu acho que Ju, O perder essa custa do momento presente é que muitas vezes eu deixo de viver aquilo que a vida está me apresentando por conta desses devaneios, desses medos, desse controle, porque a ansiedade ela é um tanto quanto tudo isso, né? A ansiedade exacerbada. E a vida é tão incrível, né? Uma das atitudes mindfulness é olhar para esse momento como se fosse a primeira vez, né? É a mente de sim, principiante. Porque de verdade né, Ti? A gente pode fazer sim, aqui toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, um café filosófico, mas não é igual esse momento, porque esse momento é único. O arroz com feijão de todo dia não é igual todo dia. Cada dia sim. ele tem um sabor diferente. Então a gente tem que refinar a vida, tornar a vida cada vez mais gostosa e encantadora a partir deste momento, do momento presente, de ter a capacidade de treinar o seu cérebro para viver mais esse encantamento. Lindo isso que você fala, Ju. Você foi para o gosto e me lembrou de uma frase que para mim fez muito sentido. O que é evolução? Nada mais é do que a depuração do gosto. Então eu vou melhorando a minha forma de sentir o gosto da Gosto da vida vida. mesmo. A sensação. Então é isso, exatamente isso. Às vezes o feijão de um dia não é igual ao feijão do outro dia, e experimentar as percepções, os milagres do cotidiano, que existem, e existem sim, depende da nossa percepção, né? A gente está aguçado para isso. E eu acho que a gente já está meio no final, eu só queria falar de duas coisas, Ju. Cuidado com a força do ausente. A gente tem uma capacidade tão grande de dar poder para o ausente. E aí a gente está falando da teoria da fofoca. A fofoca também é isso, né? Você sempre precisa de alguém que tem que estar ausente. Né? E daí você começa a falar de quem não está. E como a gente começa a dar um valor, uma importância para isso, inclusive em termos de pensamento.
né? Começa a criar realidades que não existem para preencher ali um vazio ou para alimentar esse sistema de crença que a gente acredita, né? E vai criando uma Reforçar, realidade para reforçar ausente. algo em mim, né? Que eu quero Pois acreditar. é. E Ju, e mais uma coisinha também que eu acho que vale a pena a gente falar. A diferença entre espera e esperança. Né? Quando eu estou esperando alguma coisa, eu só espero, essa atitude é super passiva. E essa atitude de espera, ela gera ansiedade. Ela Uhum. faz com que eu crie expectativa externa, faz com que eu fique ansioso, esperando que alguém me traga aquilo que eu queria, que seja de acordo com aquelas programações mentais que eu fiz para mim. Né? Então, eu espero que as pessoas cheguem e façam. Não está no seu poder, não tem responsabilidade sua. Já a esperança, a gente parte desse princípio que é um caminho para você atingir um norte, é um caminho para você, então você foca nesse caminho e a esperança ela é ativa. Então eu escolho ter esperança. Até tem um estudo feito com pessoas que que estavam passando por uma dificuldade, acho que estavam sendo afogadas e tal. Eu não lembro exatamente como era, mas esse poder da esperança ele existe e existe muito em termos de programar o cérebro de forma positiva. Então, a pessoa que sabe que ela vai chegar em algum lugar, ou seja, que acredita que o universo é cosmos e que se organiza, ela tende a ter uma resiliência maior do que aquela que abandona tudo. Uhum. Então, quem tem esperança é mais possível de ter um cérebro resiliente, porque ela sabe que tem uma luz no fim do túnel. E isso mantém ela viva, forte e é, com clareza para enfrentar as dificuldades do dia. Então a diferença é muito grande. Uma é uma a espera totalmente passiva. A outra é ação. É a partir de saber que existe algo no fim desse túnel que eu vou criar força. Ô, Ti, então, na verdade, o processo de olhar para essa ansiedade da espera é esperar com esperança, né? Pode ser? Você sabe, a gente lá na prática integral, a gente inclusive tem por hábito, que foi o Renato, né, que ensinou muito pra gente sobre isso, é, que é, às vezes a gente vai fazer uma passagem na trave, então forma aquela fila lá, né? E aí as pessoas já começam meio que como se eu não pudesse ficar lá esperando, se fosse uma perda de É. tempo. Aquilo me gera uma Faz parte ansiedade. do jogo. E a ansiedade É, me gera um movimento, né? E aí a gente é, pontua. Essa espera é um exercício da espera. Ele tem sim ali um exercício de olhar para a ansiedade. Como sou eu diante da espera? Como sou eu diante da ansiedade? isso Como é sou eu ótimo. diante, assim, eu vou ter que esperar o outro, né? Não é minha vez agora. Como eu lido com isso? É muito isso, Ti, porque gera mesmo uma ansiedade, e ainda mais nos tempos atuais, em que com um clique Pois é. eu consigo o que eu quero, né? E nos tempos atuais que todo mundo quer ser protagonista de tudo. Então, como você está ali só esperando, não é a sua vez. É, tipo, Como é você diante disso? Como somos, né? Ti, muito bom. Vai terminar o nosso Muito tempo. bom. Queria agradecer aqui Vai. todo mundo que esteve presente. Eu Muito também. obrigado. A gente está deixando as lives. Por favor, mande para os seus amigos aí o que fica lá no IGTV, né? Essa sobre a ansiedade é muito importante. Pode ser um grande insight para pessoas que estão precisando mesmo olhar para isso, tá bom? Queria agradecer Ah, novamente você aí da parceria para a gente estar colocando um pouquinho mais sobre a filosofia da prática integral para as pessoas, para que elas compreendam aí também como eu e você estamos servindo ao mundo dessa forma de treinamento, onde a gente une e potencializa o ser humano. perfeito. E não o ter humano, é verdade. Ju, agradeço demais você, agradeço todo mundo que estava acompanhando a gente aqui, que deu uma passadinha e que ficou. Muito obrigado. Um Até beijo para mais. vocês. Lindo fim de semana. Beijo. Até. Ótimo fim de semana.